Mary Victoria Curzon era uma rica herdeira americana que, como muitas damas de sua época, acabou se casando com um nobre inglês. O marido dela era George Curzon, um político britânico que se tornou vice-rei da Índia. Isso a tornou vice-rainha e uma das pessoas mais importantes do Império Britânico. Era uma longa trajetória para uma mulher de Chicago. Vamos explorar a história dela. Mary Victoria Leiter nasceu em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, em 27 de maio de 1870. A mãe de Mary era Mary Teresa Carver e o pai dela era Levi Ziegler Leiter. Mary era a segunda de 4 irmãos, tendo um irmão mais velho chamado Joseph, nascido em 1868, e 2 irmãs mais novas, Nancy e Margaret, nascidas em 1873 e 1880, respectivamente. Desde jovem, o pai de Mary, Levi, se envolveu no comércio de tecidos e artigos para o lar em Ohio, antes de se mudar para Chicago. Quando Mary nasceu, em 1870, ele já havia se estabelecido como uma figura de destaque no comércio mercantil da cidade, ao lado de Marshall Field. No entanto, quando Mary tinha apenas 1 ano de idade, um terrível incêndio devastou sua cidade natal. O Grande Incêndio de Chicago, como ficou conhecido, foi uma conflagração que ocorreu em outubro de 1871, matando 300 pessoas e destruindo cerca de 3,3 milhas quadradas, ou 9 quilômetros quadrados da cidade. Como resultado, a loja de Leiter foi completamente destruída pelo fogo, mas apesar desse revés, ele logo reconstruiu, e em pouco tempo, a Field Leiter Company se tornaria a principal varejista de tecidos e artigos para o lar de todos os Estados Unidos. Com isso, o dinheiro começou a entrar, e a família Leiter logo acumulou uma enorme fortuna, equivalente a centenas de milhões de dólares em valores atuais. Em 1881, Leiter vendeu sua participação para a Field e se aposentou do ramo de artigos secos. O nome foi posteriormente alterado para Marshall Field Company. Leiter saiu da empresa para focar em seus investimentos imobiliários e se mudar para Washington corrente contínua com a família. Na capital, a jovem Mary cresceu principalmente em uma casa no DuPont Circle, em uma residência que havia pertencido anteriormente a James G. Blaine, um senador dos Estados Unidos de longa data, que serviu 2 vezes como secretário de Estado no governo americano. Nem a antiga casa de Blaine era grande o bastante para Levi Leiter. Enquanto Mary crescia, a Leiter House, uma enorme residência com 55 cômodos, era construída em Washington para ser o novo lar da família. No entanto, Mary não moraria lá por um período prolongado. Como filha de um rico empresário americano, numa época em que as meninas eram cada vez mais vistas como tão merecedoras de educação quanto os meninos, Mary recebeu uma educação muito respeitável em Washington. Ela foi educada principalmente em casa por uma série de tutores e governantas, com ênfase em história, ciências e clássicos, além de aprender a dançar, cantar e tocar música. Devido à presença de uma governanta francesa, ela também conseguiu falar francês fluentemente no final da década de 1880. Muitos comentavam em sua vida adulta sobre sua inteligência e vasto conhecimento, dizendo que isso lhe dava postura e refinamento, tornando-a encantadora para pessoas de intelecto maduro e brilhante. Mary fez sua estreia na sociedade no inverno de 1888, após completar 18 anos de idade. Ela foi reconhecida na época como uma jovem bela. Isso, combinado com seus modos sociais e sua educação, fazia dela uma candidata ideal para possivelmente se casar com alguém da aristocracia britânica. No final do século XIX e início do século XX, muitas filhas de empresários americanos ricos se casaram com filhos de aristocratas britânicos, tornando-se conhecidas como as princesas americanas do dólar nesse processo. Esses arranjos eram mutuamente benéficos. Frequentemente, famílias britânicas precisavam de dinheiro novo para manter propriedades e o estilo de vida da alta sociedade na Inglaterra, muitas vezes já endividadas.
Enquanto o casamento com a aristocracia britânica conferia a famílias como os Leiters um elemento de status social que não podia ser adquirido apenas com dinheiro na América. No final, Mary se casaria com os Curzons de Kettlestone, uma família aristocrática que podia traçar sua linhagem até a conquista normanda da Inglaterra no século XI, quando os Curzons viajaram da França pelo Canal da Mancha com Guilherme, o Conquistador. Mary conheceu George Curzon em Londres durante um evento da alta sociedade em 1890. Naquela época, ele já era um deputado conservador com 31 anos. Apesar da diferença de idade, eles iniciaram um namoro que durou mais que o comum na época e resultou no casamento em 22 de abril de 1895 em Washington. Mary e George passaram os primeiros anos de casamento na Inglaterra, onde ela rapidamente se destacou como grande vantagem para Curzon na campanha eleitoral de 1895. Seu humor, elegância social e acessibilidade garantiram apoiadores a Curzon em uma eleição disputada para manter sua vaga por Southport. Embora Curzon inicialmente tenha se casado com Mary por causa de seu dinheiro, para salvar sua propriedade, ele logo se apaixonou profundamente por ela e acabou sendo uma união muito feliz. Durante esses anos, o marido de Mary havia cultivado uma grande reputação como uma voz influente na política britânica na Ásia Central. O Raj britânico havia se expandido ao longo do século XIX para o Paquistão e fez esforços para anexar o Afeganistão sem sucesso. Outro problema era a ameaça crescente do Império Russo, que buscava expandir-se ao sul do Mar Cáspio rumo à Pérsia e ao Afeganistão. Curzon havia escrito várias obras na década de 1890, mesmo enquanto cortejava Mary, sobre o tema da Pérsia e as políticas do governo britânico na região de forma mais ampla. De fato, parte da atração de Mary por ele parece ter sido o interesse dele pelos estudos orientais. O governo britânico também estava interessado e, em 1898, com base em suas publicações e petições sobre a região, Curzon foi nomeado vice-rei do Raj britânico, um dos cargos políticos mais importantes do mundo na época. Ao ser nomeado, Curzon foi feito barão na nobreza da Irlanda como Barão Curzon de Kettlestone, com Mary tornando-se Baronesa Curzon. Juntos, o casal foi para a Índia, onde Mary se tornou vice-rainha, uma espécie de primeira-dama da Índia britânica. Os Curzons chegaram ao porto de Bombaim, a mais antiga possessão britânica na Índia, no dia 30 de dezembro de 1898. Para a alegria deles, foram recebidos por multidões entusiasmadas e com salvas reais. De lá, eles seguiram para Calcutá, a capital da Índia britânica, onde se estimou que mais de 100 mil pessoas testemunharam a recepção deles na Palácio do Governo. Quase instantaneamente, Maria foi notada por sua beleza e respeito, sendo descrita com grande elogio por toda a Índia. Embora Calcutá fosse a capital, durante os meses de verão o calor era intenso, então o governo se retirava para Shimla, no norte da Índia, onde uma parte significativa da população mundial era, de forma curiosa, governada a partir de um pequeno retiro nas montanhas. Essa seria a vida dos Curzon pelos próximos 6 anos, baseando-se principalmente na residência oficial do governo em Calcutá, retirando-se para Shimla no verão e viajando pelo país ocasionalmente como parte de suas funções governamentais. Mary, como vice-rainha, atuava principalmente como líder da alta sociedade britânica na Índia. Esse foi um período em que a comunidade colonial era distante do povo indiano comum, interagindo principalmente com as esposas e filhas dos dezenas de milhares de administradores e funcionários britânicos do governo do Raj. Nessa função, ela desenvolveu uma reputação por cultivar a alta moda na Índia e incorporar elementos de tecidos e estilos indianos em suas próprias roupas, popularizando-os assim entre a comunidade colonial. Isso acabaria tendo um impacto na moda europeia, onde estilistas em Londres, Paris e outras cidades estavam ansiosos por novas ideias sobre modas orientais e asiáticas. Um dos aspectos mais importantes do período de Maria como vice-rainha
foi o planejamento do Delhi Durbar de 1902. Isso foi organizado para celebrar a ascensão de Eduardo VII como imperador da Índia, tornando-se apenas o segundo monarca britânico a receber esse título depois de sua mãe, a Rainha Vitória. O local escolhido para a cerimônia foi uma planície deserta próxima à cidade de Delhi, a capital nativa e ancestral da Índia. Os Curzon foram responsáveis por supervisionar os preparativos para um vasto desfile militar e cerimônia aqui em 1902, que serviria como uma demonstração do domínio britânico no subcontinente. Para a decepção deles, no entanto, o rei não fez pessoalmente a viagem à Índia para o evento e, em vez disso, enviou seu irmão, o Duque de Connaught, para representá-lo. Ainda assim, isso fez com que os Curzon fossem o centro das atenções. No primeiro dia, eles entraram no terreno cerimonial montados em elefantes, enquanto todo o Durbar culminou em um baile de coroação, presidido por Maria e seu marido, com ela usando um magnífico conjunto de joias e um deslumbrante vestido feito de fios de ouro e prata, chamado Vestido do Pavão. Dizem que quando ela entrou no salão, a multidão ficou sem fôlego, o que só mostra o quanto ela era bela e elegante. O casamento de Maria resultou em 3 filhos, todas filhas. Irene, a mais velha, nasceu em janeiro de 1896, pouco após o casamento deles. Anos depois, ela se tornaria uma nobre britânica, uma socialite e uma filantropa. Como resultado, ela ocupou um assento na Câmara dos Lordes da Inglaterra a partir de 1925. Apesar de inúmeros pretendentes, ela nunca se casou nem teve filhos. Ela se envolveu em muitas iniciativas de caridade, destacando-se como presidente da União dos Clubes de Jovens de Londres. A segunda filha de Maria, Cíntia, nasceu em 1898. Ela foi possivelmente a mais polêmica dos filhos de Curzon, pois em 1920 casou-se com Oswald Mosley. Na época, ele era uma estrela política em ascensão na Inglaterra, com talento evidente, mas no início dos anos 1930, ficou notório por fundar a União Britânica dos Fascistas. Ela e Oswaldo tiveram 3 filhos juntos, mas Cíntia morreu em 1933, antes de vê-los se tornarem adultos. Como a vida política de Oswaldo levou à sua detenção pelo governo britânico na Segunda Guerra Mundial, Irene tornou-se guardiã dos filhos. Finalmente, Alexandra nasceu em 1904. Ela também se envolveu no movimento fascista britânico na década de 1930, atuando como intermediária entre seu cunhado, Mosley, que também era seu amante, e o governo de Benito Mussolini na Itália, através de seu outro amante, Dino Grande, um embaixador italiano em Londres. Tudo isso apesar do fato de que, em 1925, ela havia se casado com o Major Eduardo Dudley Metcalfe, o melhor amigo e escudeiro de Eduardo VIII. Maria tornou-se conhecida na Índia por seu trabalho como conservacionista e foi pioneira nesse campo. Em particular, ela estava ansiosa para impedir a caça excessiva do rinoceronte branco. Isso aconteceu perto do final de seu tempo como vice-rainha da Índia, após visitar a região de Kaziranga para ver esses animais, mas não conseguiu encontrar nenhum. Isso levou Curzon a acreditar que a população do animal estava tão reduzida que, mesmo em áreas onde costumava prosperar, havia um grande declínio. Como resultado, ela defendeu a criação da Reserva Florestal de Kaziranga, que se tornou a precursora do atual Parque Nacional de Kaziranga. Sem dúvida, ela estava à frente de seu tempo ao promover esses esforços. Enquanto Mary trabalhava em seu projeto de conservação, seu marido enfrentava um confronto cada vez mais amargo com o chefe das forças militares britânicas na Índia. Herbert Kitchener era visto como um grande herói de guerra pelo público britânico, tendo vencido a Batalha de Omdurman contra os mahdistas do Sudão em 1898 para conquistar a região. Depois enfrentou os franceses em Fashoda e por fim esteve envolvido na repressão da Segunda Guerra dos Boeres. Curzon posteriormente solicitou ao governo britânico que o nomeasse comandante em chefe das forças britânicas na Índia. Mas o relacionamento logo azedou, com Curzon acreditando que as reformas de Kitchener na guarnição britânica
foram feitas para minar sua autoridade como vice-rei. Em 1904, eles estavam em uma amarga disputa, mas foi Kitchener quem acabou vencendo. Em 1905, ele foi chamado de volta do cargo de vice-rei. Ele, Mary e seus filhos estavam voltando para casa. Quando eles deixaram a Índia em 1905, a saúde de Mary já estava piorando. Ela ficou debilitada durante a difícil terceira gravidez e um aborto espontâneo precoce, enquanto o clima tropical da Índia e a rotina, geralmente árdua que ela mantinha como vice-rainha, pouco ajudaram a melhorar a situação. Isso foi ainda agravado pela longa viagem de volta à Inglaterra depois que o mandato de seu marido como vice-rei terminou em 1905. De volta à Inglaterra, as coisas não melhoraram. Ela morreu devido a complicações decorrentes de um aborto espontâneo e de uma cirurgia relacionada em casa, na Carlton House Terrace, em Westminster, Londres, no dia 18 de julho de 1906. Ela tinha só 36 anos. Um fim trágico para a vida de uma das mais famosas das chamadas princesas do dólar. Após o falecimento de Lady Curzon, seu marido arrasado mandou construir uma capela memorial em homenagem a ela, anexada a All Saints, a igreja paroquial de Kettleston Hall. Em 1917, Lord Curzon se casou com Grace Elvina Hines, outra proeminente herdeira americana. Lord Curzon acabou falecendo em 1925 e foi enterrado ao lado de sua primeira esposa. Quando sua segunda esposa faleceu, ela foi enterrada do lado de fora da igreja. Acredita-se que Mary Curzon e seus 3 filhos serviram de inspiração para a fictícia Lady Grantham e suas 3 filhas na famosa série da ITV Downton Abbey. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Mary Victoria Curzon até o final. Espero que tenham achado interessante. Um fato bizarro que deixei de fora do vídeo foi que Oswald Mosley não só teve um caso com a irmã de sua esposa, mas aparentemente também com a madrasta dela. Fique até o final dos próximos vídeos se quiser ouvir mais fatos estranhos e bizarros que não couberam neste vídeo. Espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu os postar. E se tiverem algum comentário, não deixem de escrever aí embaixo. E é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo episódio de Forgotten Lives. Obrigado.